queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje, domingo, dia 19 de maio, hoje é festa na nossa igreja, a gente vive a solenidade de Pentecostes, então é uma grande graça. Hoje o céu se abre e o Espírito Santo desce a cada um de nós. E é com muita alegria que neste dia nos reunimos para juntos meditarmos a palavra de Deus, juntos vivermos a Lexio Divina, a liturgia orante da palavra de Deus. E você que participou fielmente da nossa novena do Espírito Santo todas as noites, com certeza viveu grandes graças. E se você não teve a oportunidade de ter participado durante a noite, vai lá no nosso YouTube, no nosso playlist, está lá todos os dias, cada noite um tema que foi trabalhado com um dos nossos irmãos das diversas casas da nossa comunidade, não só do Brasil, mas também os irmãos que estão espalhados no mundo inteiro, tiveram a oportunidade de cada noite nos trazer um tema, um querigma que trabalhou o nosso coração para vivermos juntos essa graça do Espírito Santo, que hoje é essa festa, essa solenidade da nossa igreja. Então, espero que você tenha a oportunidade nesse dia de rezar juntamente com a nossa igreja, de receber o dom do Espírito Santo, de renovar a graça batismal, a graça do nosso batismo, onde nós recebemos o Espírito Santo pela primeira vez. E hoje o Senhor quer de novo, renovar no meio de nós. Então, a gente começa essa liturgia dando graças a Deus, bendizendo ao Senhor, porque a igreja, depois desses 50 dias, como passou rápido depois da Páscoa, como o tempo tem corrido, significa que o Senhor tem pressa, nós devemos correr também para alcançarmos a nossa meta, que é o céu. A nossa meta é a santidade. E a igreja, ela nos conduz, ela nos ensina, ela nos dá meio para chegarmos nessa meta, nesse caminho, nesse fim último da nossa vida. A liturgia de hoje da nossa igreja nos traz, na primeira leitura, retirado dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouviu os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos em nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Então, essa leitura de hoje, ela vai contrastar, contrasta com aquela do livro do Gênesis. Se lembrarmos bem, da missa da vigília, enquanto que no livro do Gênesis vai relatar toda a confusão, e desentendimento, aqui nos Atos dos Apóstolos vai mostrar justamente a unidade e o entendimento. Concretiza-se no envio, na promessa do envio do Espírito Santo, feita por Jesus antes de se despedir dos seus discípulos. E o Espírito Santo vai dar a cada um deles a capacidade de proclamar o Evangelho nas línguas e culturas de cada um e abrir a mente e o coração para que compreendam e acolham a mensagem deixada. E a mensagem que o Senhor nos deixa, a língua do Espírito Santo é a linguagem do amor. É essa linguagem no qual todos nós somos convidados a entrarmos nessa graça. Se percebermos, cada um falava na sua língua e todos se entendiam. Porque a linguagem do Espírito Santo é esse amor que nos torna uno, que nos faz comunhão, nos faz unidade. Não é a confusão de Babel, mas ao contrário. É essa graça que o Espírito Santo quer dar a cada um de nós, de sermos um e entrarmos nessa grande unidade que a igreja nos oferece. O salmo de hoje é o Salmo 103. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras.
encheu-se a terra com as vossas criaturas. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em sua obra. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor é minha grande alegria. Então o Salmo vai confirmar a primeira leitura desse envio do Espírito Santo, e é isso que o salmista clama: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Que sejamos nesse dia renovados por esse sopro do Espírito Santo, que desce sobre nós neste dia, o céu que se abre e o Senhor que envia o seu Espírito Santo, assim como Ele desejou enviar aos apóstolos que estavam ali reunidos no cenáculo, juntamente com a Virgem Maria. Que neste dia o Salmo nos convide a lembrarmos também a Virgem Maria, que cantou o seu cântico, claro que foi em outra ocasião, no Magnífica, quando ela vai encontrar sua prima Isabel. Mas o salmista nos convida também a esse louvor de gratidão. E o salmista vai dizer: bendize a minha alma ao Senhor, ó meu Deus, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, encheu-se a terra com as vossas criaturas. Então, dos nossos lábios deve brotar esse grande louvor e essa grande ação de graças, grande gratidão. A segunda leitura de hoje, ela é retirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas o mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito, em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenham muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. A segunda leitura vai falar dessa diversidade de dons, que é tudo fruto do mesmo Espírito Santo, né? A unidade do Espírito e diversidade de carismas. Os diversos dons e as várias manifestações do Espírito têm o Senhor como a nossa única fonte e são concedidos para serem postos a serviço da igreja, a serviço da comunidade. Todos os cristãos, embora sejam diferentes por razões étnicas e culturais, formamos o único corpo de Cristo, graças à ação do Espírito Santo que recebemos, né, no dia do Pentecostes, recebemos no nosso batismo. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor novamente. Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Então, no primeiro dia da semana, né, o ressuscitado provoca a alegria ali dos discípulos. E ele vai, de fato, manifestar através dessa saudação, né, dizendo: a paz esteja convosco. E os discípulos que estavam ali, né, todos trocados de medo. Mas eles são enviados como mensageiros da paz, da alegria e da reconciliação. O sopro do ressuscitado vai nos lembrar o sopro de Deus no Gênesis, né, que é esse sopro que cria e recria o ser humano. Com a presença do Espírito Santo, nova humanidade surge, todos aqueles que se propõem seguir os passos de Jesus. Então o Espírito Santo, ele sopra contra os vendavais que destroem os valores cristãos e renova o espírito da caridade e da fraternidade no meio de nós. Então que neste domingo renovemos o nosso amor pelo Senhor, renovemos a nossa alegria, não só do Cristo ressuscitado, mas do Espírito Santo que vem sobre nós, e o Senhor que deseja a cada domingo dizer a cada um de nós: a paz esteja convosco. O Senhor que quer derramar a sua paz sobre cada um de nós.
E Ele quer se apresentar como esse Deus que nos visita, mas sobretudo que nos convida a buscarmos esse caminho de santidade, a nos salvarmos diariamente. Tenhamos um belo domingo, cheios do Espírito Santo, e que Deus os abençoe.